estava com um empecilho, Daniel ele não ia reclamar, porque Daniel ele não se valia do seu conhecimento, ele não se valia ali, louvado seja Deus, do cargo na qual ele exercia. Mas Daniel ele se valia de Deus, na qual do alto é que vem o seu socorro, na qual do alto virá o nosso socorro. Louvado seja Deus. E ali Daniel ele vai orar, louvado seja Deus. E Daniel ele ora, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, com as suas janelas abertas, e as suas janelas dadas de frente para Jerusalém, louvado seja Deus. Ou seja, ele não só tem uma intimidade com Deus, mas ele também relembra ao tempo todo das suas orações, ele lembra de onde Deus o tirou, da onde ele foi tirado. Desse Louvado jeito, seja Jesus. Deus. E ali Daniel não só tem uma intimidade com Deus, mas ele o tempo todo ele está ligado da onde, louvado seja Deus, ele aprendeu a ter intimidade com Deus. Louvado seja Deus. E ali quando ele está orando, clamando a Deus, diante daquele decreto, ali, louvado seja Deus, ali os servos do rei, eles não pensaram duas vezes, já foram ter e encontrou, já sabia que eles fossem ali à casa de Daniel, ele não encontraria Daniel orando a Deus. Então muitas das vezes o inimigo ele lança contra nós cilada, astúcia, planos, estratégias. De todas as maneiras ele tenta nos parar. Mas só que louvado seja Deus, quando nós temos uma intimidade com Deus, quando nós vivemos em oração constante com Deus, glória a Deus, ele, aleluia, os Jesus. benefícios que ele usa para nos atingir, ao contrário, Deus usa os benefícios, as estratégias de Satanás para nos, louvado seja Deus, nos colocar de pé e nos levar a patamares na qual nós, louvado seja Deus, Satanás ele tenta de todas as maneiras, louvado seja Deus, mas o nosso Deus ele tem uma só, louvado seja Deus. Glória a Deus. Permanecereis firme e eu suprirei com todas as suas necessidades. Enquanto nós permanecermos firmes, o Senhor do alto dos céus nos revestirá. O Senhor do alto dos céus nos dará estratégia, nos dará revestimento, nos dará audácia, autoridade, autonomia para passar, para trilhar pelos caminhos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E por que eles fazem um decreto no espaço de 30 dias? Porque tem muitas pessoas que oram uma vez e passam 5, 6 dias, 6 vezes sem orar. Tem pessoas que oram a cada 15 dias, mas ali eles fizeram um decreto no espaço de 30 dias. Porque dentro desse espaço, alguém, louvado seja Deus, conspiraria contra aquele decreto. Louvado seja Deus. Mas eles acharam que Daniel ia retroceder. Mas ele esqueceu que Daniel, quando saiu ali de Judá, Daniel ele foi levado. E quando chegou lá na prisão, Daniel não quis comer os manjares do rei. Eu acho que eles não tinham esse conhecimento. Louvado seja Deus. Ali Daniel, junto com seus companheiros, ali Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se misturaram, não se contaminaram com os manjares do rei. E ele ressalta bem, louvado seja Deus, aqui no verso 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Glória a Deus. Assinado antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ou seja, Daniel, em nenhum momento Daniel se contaminou. Em nenhum momento Daniel deixou de ser servo do Senhor. Verdade, mesmo Jesus. sendo louvado seja Deus prisioneiro. Mesmo ali diante do homem, sendo servo do homem, ele não deixou de ter Deus como seu grande refúgio. Ele não deixou de viver as vontades do Senhor. Ele não deixou de viver os costumes da qual ele aprendeu na sua juventude. Louvado seja Deus. E a gente vê que por muito pouco tem muitos outros aí deixando de adorar a Deus. Eita Deus, verdade. Sem ser, louvado seja Deus, prisioneiro. Mas o que é que muitos estão deixando de adorar a Deus? O porquê? Porque estão deixando de meditar nas escrituras sagradas do Senhor. Aleluia. Quando nós deixamos de viver a escritura do Senhor, de examinarmos as escrituras do Senhor,
passamos a viver conhecimentos, passamos a andar pelo conhecimento dos outros. Como diz, louvado seja Deus, o analfabeto, ele confia no que o alfabetizado está ali lendo para ele, porque ele não tem entendimento, ele não conhece. E quando nós deixamos de conhecer, de meditar na palavra do Senhor, nos tornamos, louvado seja Deus, dependentes de outras pessoas. E quando nós nos tornamos dependentes de outras pessoas, passamos a ser escravizados por aquilo que nós não conhecemos. Glória a Deus. O que mandar, o que trazer ao nosso conhecimento para nós está certo, porque aquela pessoa tem um entendimento superior a nós. Mas quando nós buscamos na palavra do Senhor, o Todo-Poderoso, ele do alto céu, ele determina sobre a minha e sobre a sua vida o que devemos fazer, como devemos nos comportar diante dos decretos, diante, louvado seja Deus, ali dos decretos que vêm sobre as nossas autoridades superiores, nossos líderes superiores. E quando nós passamos a ser guiados por Deus, eles nos dão um entendimento e ele do alto céu, ele assume qualquer, louvado seja Deus, qualquer afronta, qualquer, louvado seja Deus, qualquer levante, qualquer obstáculo que surja nos nossos caminhos. Por quê? Porque Deus, ele sabe como nos desviar da aparência do mal. O nosso Deus, ele sabe como nos desviar daquilo da qual, louvado seja Deus, vai nos confrontar, aquilo da qual vai nos afastar da presença dele. Então ele nos ensina como trilhar e por onde trilhar. Mas como eu, servo do Senhor, conheço que o Senhor, posso estar apto a saber que o Senhor está me conduzindo. Quando passamos a meditar na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Porque a gente vê aqui mais para frente, que quando, no versículo 14, ouvindo então seja Deus, com Deus. Quando ele assinou esse decreto, é usar o nosso nome. Eles vão dizer o quê? Eu fiquei sabendo que fulano de tal está assim, 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 que uma certa conversa está circulando aí, que falaram isso e que falaram aquilo. Mas não vai usar o nosso nome, sabe por quê? Porque ele sabe que se for falar de mim, se for falar de você que tem uma vida com Deus, que busca uma vida com Deus, que busca viver na retidão, primeiramente a pessoa vai desconfiar. Mas o irmão Joelson falou isso? A irmã Ivonete falou isso? Será? Então a pessoa vai ter um pé atrás. E aquele que for falar de mim, aquele que for falar de você, ela vai pensar, não, se eu for falar o nome do irmão Joelson, vai desconfiar. Então eu vou falar que a conversa está saindo por aí, eu vou deixar a pessoa bem interessada, depois de eu armar toda a cilada, de eu plantar a sementinha do mal no coração dele, no coração dela, aí eu vou falar de quem se trata. Foi o que aconteceu com Daniel. Ali eles fizeram aquela reunião, fizeram aquele decreto, e ali quando leva até o rei confiando nos seus súbitos, nos seus servos, ali vai assinar o decreto. Só que um decreto, uma vez assinado, jamais será revogado. Louvado seja Deus. Uma palavra que sai da minha e da sua boca, jamais, louvado seja Deus. Então, da mesma forma, é uma palavra que maldiz alguém. Quando você lança uma palavra de maldição sobre a vida de alguém, ela vai surtir um efeito, uma proporção tão grande, mas ela não vai ter mais como revogar. Porque aquele, louvado seja Deus, aquela tragédia, aquele prejuízo já foi causado. Aquele dano já foi causado. Verdade, Jesus. E ali quando eles vão diante do rei, e ali ele fala a respeito do decreto, o rei sim foi assinado e jamais poderá ser revogado. E ali o rei, quando sabe que é Daniel, o rei começa a fazer estratégia para revogar. E ele fala, não, rei, não pode mais ser revogado. E aqui, louvado seja Deus. O verso 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Glória a Deus! Então o rei disse a Daniel: Jesus. o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí o rei, ele já passou a ter fé em Deus. Ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus através da vida de Daniel. Deus. E quando ele sabia que Daniel tinha uma vida com Deus, por quê? Várias visões que os sábios, os adivinhos daquele tempo, os magos daquele tempo, não conseguiram adivinhar.
Quem revelou esse sonho? Deus, através da vida de Daniel. Verdade. Então ali ele começou a entender que Daniel tinha uma vida com Deus e que o Deus que Daniel servia era diferente dos deuses que ele servia. E ali ele começou a falar, ali ele confiou, ali ele passou a ter fé. Mas ele passou a ter fé por quê? Por causa de Daniel. Ele sabia que o Deus que Daniel servia era um Deus vivo, um Deus que cumpre, um Deus que faz, um Deus justo. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Deus de amor e Deus de justiça. O amor que Deus tinha por Daniel era justificado pelas atitudes de Daniel, pelos feitos de Daniel, pelas ações de Daniel. Esse amor fez com que Deus trouxe calma para Daniel, porque a gente vê que em nenhum momento Daniel ele se apavorou. Em nenhum momento Daniel foi lá ter de busca ao rei, porque o rei gostava, amava Daniel. A palavra relata que o rei ele tinha uma amizade com Daniel diferenciada. Ele via Daniel diferente. Então ele poderia chegar, rei, muda a situação. Ou até mesmo que mandasse até matar aqueles servos, aqueles súditos que criou aquela lei. Não, mas Daniel ele mostrou, mais uma vez, para aquele povo, para aquela nação, para Deus fazia com que tudo tornasse favorável a Daniel. Pelo quê? Pela obediência, pelo temor, pela vida com Deus a qual Daniel levava. Louvado seja Deus. E ali o rei confiou ao Deus Santo, ao Deus glorioso. Louvado seja Deus. Não adianta você dizer